Então, boa tarde, Luciana, para o nosso encontro para mais um bate-papo sobre o assunto ou os assuntos que são tão necessários para as pessoas se curarem, reconstruírem suas vidas, né? Aqui no canal Superasas, nós fazemos isso. E já tivemos várias conversas muito boas. Eu gosto de conversar com você, porque eu também vou aprendendo e vão surgindo mais ideias. E é tão bom encontrar soluções e sugestões para as pessoas que estão sofrendo. Então, hoje o nosso assunto é a paralisia que acontece após um trauma. Mas antes disso, por favor, você se apresenta seu trabalho. Bem, você faz parte da equipe Superasas e cada uma de nós faz uma coisa específica para ajudar as pessoas. Então, por favor, apresente-se. Bom, boa tarde a todos. Júlia, mais um bate-papo muito gostoso. As nossas sextas-feiras têm sido, para mim, também muito especiais. Adoro bater papo com você. A gente aprende mutuamente, porque eu também aprendo muito com você. Então, eu acho que as pessoas que seguem o Superasa já me veem por lá, mas eu sou Luciana Zapata. Eu tenho essa marca Arquitetando Gente, por quê? Porque eu sou arquiteta, e eu sempre falo que eu agora não trabalho mais de arquitetura para reformar os espaços, já abrir janelas, abrir vãos, né, tornar tudo mais iluminado. Eu não faço isso externamente em casas, edifícios, mas eu faço isso internamente através do autoconhecimento do Pfeffer, né? A gente vai fazendo, quebrando janelas, abrindo portas, né? Tirando crenças, apegos, a gente vai quebrando muralhas, resistências, né? E vai arejando tudo aqui dentro, a gente vai limpando, a gente vai tornando a vida, por incrível que pareça, mais clara, a gente fica mais lúcido, a gente enxerga mais claro. Então, por isso que eu gosto de brincar com essa analogia. Eu sou uma arquiteta de gente e eu trabalho com a metodologia do Pfeffer, ela é um caminho espiritual, e ele é embasado em 258 palestras, né? Que cada hora que a gente fala aqui, né, Júlia? Cada encontro nosso, eu pego um pedacinho de cada palestra, etc., né? Então, esse assunto que você trouxe do trauma, eu acho que todos nós, sem exceção, né, mais ou menos, num nível mais brutal e num nível menor, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente foi traumatizado por um não que a gente recebeu, por informações brutas, violentas, por relações tóxicas, né? Mas todos nós, em alguma instância, em algum grau, a gente teve um trauma, né? Então, esse assunto vai ser bem bacana, Júlia, estou animada. Também quero aprender com você muito, Júlia. Nós aprendemos. Se a gente se abre, como você falou, abre janela, abre porta, abre, né, tudo, abre espaço, a gente aprende com todos, né? A gente aprende com a plantinha que a gente olha, a gente aprende com uma criança. As lições estão espalhadas por aí à nossa volta e a gente as aprende quando a gente se abre para aprender. Exatamente. E pegando um pouquinho já um gancho na psicanálise, no Freud, no inconsciente, no oculto, no Petrarch, que a gente usa a parte sombra, o nosso lado sombra, oculto, né, nosso lado interior, é justamente lá que fica alojado os traumas, as dores, né, que a gente sofreu quando pequenos, lá na nossa infância. A gente não tinha ainda ferramentas internas, o nosso ego ainda ele era muito infantil, muito imaturo, né, para poder lidar com questões de amor tão profundas, né, em dores tão profundas, ou
vamos dizer, se a mãe falava uma coisa e o pai dizia outra, ao contrário, nessa confusão que nós, como crianças, não sabíamos elaborar, não sabíamos o que fazer, e esse sofrimento que a gente ia sentindo, a gente ia trancando no inconsciente, né? Então, essa analogia que eu faço, tudo que fica guardado lá no inconsciente, Freud já dizia isso, né? O inconsciente, ele acaba nos governando pelos nossos medos, pelos moldes que a gente formatou, por não mexer nessas questões, né? Então, fica tudo aquilo no sótão guardado, né? E nos assustando e impedindo que a gente tenha uma vida arejada, simples, né? Que a gente enfrente as nossas questões não como uma criança quando nós éramos e quando nós fomos traumatizados e trancamos tudo isso no inconsciente por não saber lidar. Hoje, como adultos, a gente continua emocionalmente agindo igual e refém dos nossos traumas, né? A gente não esquece que a gente é adultos. Eu sei que isso não é fácil, eu só fui aprender isso com mais de 50 anos, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento e o Petra, que a gente tem que fazer o contrário. Olha, Luciana, você esqueceu, você é uma adulta hoje. Hoje você pode entrar dentro de você e começar a lidar de uma forma adulta para libertar você, né? Para ressignificar, né, Júlia? Para sair daquelas crenças, daquela interpretação do que foi, que lá eu era pequeno, eu não tinha força, não tinha uma capacidade psicológica tão forte como nós temos hoje, mas hoje nós temos que encarar que nós somos diferentes, a gente amadureceu, a gente evoluiu, a gente cresceu, a gente tem egos com mais opiniões, mais força, né? E é isso que a gente tem que começar a usar para a gente abrir janelas, né? Arejar tudo, limpar a casa, limpar o porão, para que a gente viva assim, né? Mais livre, né? Mais dançando pela vida, né, Júlia? Eu gosto. As pessoas falam que eu sou meio sonhadora, mas o que que eu posso fazer? Meu jeito de ser, né? O que que eu posso fazer, né, Júlia? Já deu uma iniciada aí no assunto. Ótimo, porque o que perturba mais as pessoas que acabam em relacionamentos abusivos é a falta de força, a incapacidade de reagir a isso e fazer alguma coisa. Porque a gente passa, quando a gente tem um trauma que não foi resolvido, nós passamos a vida inteira tentando enfiar esse trauma de novo lá no inconsciente, tampá-lo, porque ele é doloroso, não dá para. A gente não quer olhar para isso, porque dói muito. Então, nossa energia vai para isso, em vez de construir. Vai para abafar aquilo que dói. Né? E aí, claro, esse estado seu, sobrevivente, né? Vocês que estão nos ouvindo, de eu não tenho força, às vezes até uma doença grave. Você fica de cama porque acabou todos os seus recursos, inclusive físicos, né? Porque você gastou para o lugar errado, né? Por não saber o que fazer com trauma, como você bem falou, né? E muitas vezes a gente realmente não vai conseguir reviver o trauma para curá-lo, né? Então, a gente precisa usar alguma técnica que você encara o trauma, mas não revive, né? E eu gostaria de saber de você, Luciana, o que o Pathwork pode ajudar a pessoa a trilhar esse caminho, né? Ir ao encontro das suas dores e resolvê-las, para poder, então, liberar essa força para construir. Sim, isso talvez seja uma das coisas mais importantes, né, para a nossa vida seguir, né? Porque, como você bem falou, e o Petra também fala disso,
o nosso corpo físico avança, eu estou sempre falando isso, mas é importante refrisar. O nosso corpo físico ele avança com a idade, com os anos passando, o nosso intelecto avança, mas o nosso campo emocional permanece como uma criança, que a gente às vezes chama de criança interna, a gente reage emocionalmente àquele momento que ficou congelado do trauma, né? Então, hoje, toda vez que estiver emoção envolvida, a gente recai, a gente permaneceu atrofiado, apegado, e não porque a gente é incapaz, não porque tem alunos que quando eu falo isso, eles falam, ai, que burra que eu sou, né, Luciana? Não é para falar assim, né? A gente não pode ser julgado por nós mesmos de algo que a gente nem tinha ideia, né? E mais do que tudo, voltar, como falou a Júlia, voltar ao trauma, a gente vai usar todas as nossas energias para não voltar lá. Porque foi tão horroroso, a gente tem uma sensação de que foi tão horroroso que se alguém me pedir para voltar lá, eu não quero nem pensar, eu fico desesperado. Então, a gente vê a resistência da pessoa de voltar lá e fazer finalmente a cura. Ressignificar, ver que hoje você tem outras, você atuaria diferente, você reagiria como adulto, você não teria ficado tão refém do outro, né? Da crueldade do outro, do que quer que seja que te machucou tanto, porque hoje você evoluiu, você tem mais capacidade, né? Então, o Petro que ele trabalha assim, a gente com muito, né? A gente vai com muita, o Petro que é um caminho espiritual, então ele trabalha com muita amorosidade, com muito amor, com muito cuidado e respeito ao tempo de cada aluno, né? A gente vai fazer um convite com muito cuidado, com muita amorosidade, a voltar lá, mas como você falou, é muito importante não para vivenciar, mas para olhar, revisitar de um outro lugar, não envolvido emocionalmente, mas como se você estivesse numa tela de teatro, uma tela de cinema, você vai, né, você não está mais envolvido emocionalmente. Tudo isso a gente faz através de dinâmicas, a Júlia deve ter as dinâmicas dela, às vezes a gente usa no Patrick muito visualizações e meditações, onde a gente faz realmente a pessoa respirar, ela se preparar antes, ela se colocar como um observador de si próprio, não ela envolvida emocionalmente lá. A gente vai devagarzinho, na medida que a pessoa vai, né, tendo confiança, vai se sentindo segura, não é um trabalho que a gente força, porque senão a gente pode traumatizar ainda mais, né? Quer dizer, a gente piora a situação. Então, tudo isso através de dinâmicas, visualizações, mas sempre a pessoa, ela retirada, ela não está na cena, mas ela vai olhar tudo, e é impressionante quando ela confia e ela deixa esse processo acontecer, que às vezes a gente faz muito em meditação. A pessoa, só de olhar para ela, não com envolvimento emocional, ela já fala, caramba, Luciana, eu já compreendi tudo completamente diferente. A gente vê que acontece uma liberação, porque agora você está olhando de um outro lugar, você não está passiva, refém do outro, à mercê do outro. Hoje você compreende uma outra realidade, você tem um aspecto, um ego, um intelecto muito mais desenvolvido e ampliado, e você hoje pode compreender o que aconteceu, né? Então, isso que eu falo, que a gente vai quebrando barreiras e muralhas, e a pessoa vai se sentindo leve, porque é muito importante isso que você falou, Júlia. Às vezes a pessoa está exausta, mas a exaustão não é de enfrentar com coragem essa batalha, né, de entrar no seu inconsciente. É os anos todos que ela fica, sabe, como se estivesse segurando uma muralha para ela não cair, e você gasta uma energia, não quero ver, não quero ver, e ao mesmo tempo isso te faz muito mal, né? Porque sua vida não vai seguir, fica como uma âncora, ela não vai seguir daquele lugar, ela fica ali no trauma.
né? E tem mais isso, uma Júlia. coisa que come a nossa energia, é quando nós, em vez de resolver aquilo, a gente foge para, para ocupações que não nos trazem nada, apenas nos distraem da dor, né? Sim. Ocupações e compulsões, às vezes a pessoa vai tendo conforme a urgência que tem aquele, né, aquele inconsciente de ser liberado, né, do trauma ser liberado, porque isso também é um ato de amor a você, né? Você precisa voltar lá com muito cuidado no seu tempo, com muito respeito, mas tem uma necessidade de ser limpo aquele canto escuro da nossa alma, da nossa consciência, não importa, né? E na hora que a gente limpa, parece que a energia flui, né? Parece que tudo, nossa, é uma satisfação. Pelo contrário, a gente começa a se energizar, né? A gente começa a sentir alívio. É um alívio de não ter que gastar energia nesse. Não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Estou segurando esse muro, estou segurando essa porta, né? Isso consome muita energia, né? E as compulsões, como você falou, né? Por exemplo, compulsão por comida ou compulsão por doce, né? Aí você, aquele vazio, aquele horror está te perturbando tanto que você precisa desviar a sua atenção para comer doce. E você come, e aquilo não resolve, e ao mesmo tempo te prejudica, porque doce demais faz mal para você, para a sua saúde, né? Além de engordar e tudo mais. Ou então, por exemplo, álcool, ou drogas, ou qualquer outro tipo de adicção, né? Hoje é tão comum a gente fugir para as mídias sociais. Sim, E aí sim, é sim, outro vício que ainda não está declarado oficialmente, Júlia, você tem razão, mas eu acho que o pior é esse vício das mídias sociais que as pessoas, né, estão aprisionadas e nem percebem ainda, né? Então, né? É impressionante isso, né? então, em vez de, por exemplo, de apresentar o seu rosto do jeito que é, já tem diversos recursos para te rejuvenescer, para mudar a cor do seu cabelo, enfim, apresentar uma outra imagem que não é você. Então, é um mundo de fantasias. E para a gente viver bem, para a gente ter uma vida plena, para a gente se curar, a gente precisa viver na realidade, não na fantasia. Né? E por isso é tão importante a gente resolver o trauma, porque o trauma nos mantém numa idade que estava lá atrás, como você falou. E é interessante, tem mais uma coisa que eu ando percebendo, conforme a reação da pessoa, de uma pessoa traumatizada, tem vários indícios de infantilidade, né? De imaturidade. Então, às vezes, até a voz, né? Em situações emotivas, a pessoa fala igual uma criança. E aí você pode detectar até, assim, deduzir em que idade aconteceu aquilo. Pelas reações infantis dessa pessoa que está adulta hoje, né? Exatamente. Então, o Peter também trabalha, tanto para você, né, uma psicanalista, como para mim, que sou uma helper, a gente vê a postura, as características de uma criança, né, o Peter usa muito esse lado infantil, um helper, como percebe aonde a pessoa está emocionalmente? É fácil, porque a pessoa, de uma certa maneira, ela não percebe, ela precisa de ajuda de alguém, porque a gente se observar é muito difícil mesmo, mas o Petrock, ele fala bem isso. Quais são as características de uma criança? Uma criança, ela não assume responsabilidade por nada, ela culpa tudo, tudo e todos. Né? Foi mosquito que passou, ele foi o culpado pelo meu mal-estar. Então, toda vez que a gente culpa alguém, né? Toda vez que a gente protela, a gente empurra, né? E não resolve, não assume responsabilidade. Tudo isso toda vez que a gente
fantasia as pessoas, fantasia a mim e fantasia situações, né, de mundo de magia. Esse é um estado também claramente de estado de imaturidade, porque eu não consigo estar na realidade. Uma pessoa adulta, ela fala, o meu companheiro é assim, eu sou assim, né? Esta é a realidade. Como nós vamos conviver e relacionar como dois adultos? A criança, não. Ela olha para si de uma forma fantasiosa e olha para outra pessoa que ela ama de uma forma também fantasiosa. Então, ela incorre em erro, erro não, eu peço que não existe a palavra erro, mas ela incorre em novamente ser ferida, né? Porque ela esquece que aquela pessoa é uma pessoa que há anos vem fazendo mal. Então, esse estado muito imaturo, que a gente não encara a realidade, não vai com esse nosso ego adulto, maduro, e encara a situação das pessoas envolvidas e da relação em si de uma forma real. Ela está sempre fantasiando, e por isso ela vai se machucando e reforçando a dor, a ferida, e vai e volta, e vai e volta, né? Isso é muito ruim, esse estado de permanecer de uma forma emocional imatura. Muda a voz, ele vai achar um prazer imediato, então ele vai para essas compulsões, vai para a comida, vai para a bebida, vai para a droga, vai para mídias, vai para sexo, vai para compras, enfim, né? Tem N maneiras de você não lidar e fugir, são fugas, né? E também uma pessoa que vive nesse estado de não se encarar, não assumir responsabilidade pela sua vida, né? E sempre empurrar, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo. E esse prazer imediatista que não leva a nada, só, né, só vício, né? Esse estado dói e machuca demais a gente, porque no fundo existe uma consciência de um desafeto, de uma falta de respeito por si, de uma falta de amor, de se tratar com mais dignidade. Então, isso que eu acho que tudo isso, Júlia, vai minando as nossas energias, porque a gente é uma prova absurda de que a gente tem condições de resolver, não quer encarar por medo, por não consegue, por ignorar o processo, né? Mas também não vai pedir ajuda, e você, nessa decepção consigo próprio, você vai se traindo. Então, é um ciclo vicioso que é muito ruim, é muito desgastante, consome muita energia, né? E cada vez vai piorando a nossa autoestima, cada vez vai vitimizando a gente ainda mais. Então a gente fica preso, refém da gente próprio, dessas armadilhas que a gente próprio se coloca, né? Tá certo? Por isso que, disso que você falou agora, o autorrespeito e o auto-amor precisam vir em primeiro lugar. Porque com o trauma a gente largou isso. A gente pôs alguém em primeiro lugar, não a nós mesmos, né? E abafamos as nossas necessidades, abafamos o auto-amor. E quando você faz isso, quando você não tem respeito por si mesmo, não tem amor por si mesmo, o outro tem uma porta escancarada para te desrespeitar e para te fazer mal. Né? É uma porta que você mesmo abre. É assustador para as pessoas ouvir isso. Mas, se você realmente aceita isso como um fato, você se empodera, porque se você abrir, você pode fechar. Né? Cabe a você se proteger. Não tem salvador ali, é você que se salva. Né? Então, você fecha a porta e você impede que mais abusadores e mais traumas aconteçam com você. Porque agora você se torna dono da sua casa, da sua vida. Né?
Sim, dando mais uma complementada nisso que você está falando, né? O Petro, como eu falei, por ser um caminho espiritual, a nossa primeira referência, o primeiro trabalho é o alto amor. Infelizmente, a nossa cultura, a nossa sociedade, o mundo acadêmico não pratica isso, né? A gente, pelo contrário, a gente acha que gostar de si, privilegiar a si, se tratar, né, assim, bem, que isso é egoísmo, tem um monte de taxações, né, dizendo que a gente é egoísta, que a gente isso é muito feio, isso é errado, quer dizer, tem aquelas bobagens, né, totais, né, mas o caminho do Petro, que eu já falei, eu sempre uso aquele exemplo da máscara do avião, né? E foi no caminho do Petro que eu aprendi que o oxigênio, que é tão vital para o nosso corpo, se faltar, depois de alguns minutos o oxigênio, a gente começa a gangrenar, começa a morrer, as células começam a morrer. A mesma coisa para o nosso campo emocional, o amor é como o oxigênio, né? E a gente vive sempre não aprendendo a beber dessa fonte inesgotável de amor que já tem dentro de nós. Então, a gente está sempre mendigando, a gente está sempre como pedintes, né, de amores lá fora. Então, o Petro também ele me ensinou que esses ciclos viciosos de dependência amorosa e emocional, eles vão continuar enquanto eu não aprender a me amar, me valorizar, me respeitar, porque na medida que a minha autoestima vai sendo conquistada, ela vai entrando nas minhas células, dentro do meu ser, né? E um ser validado, que confia no seu valor, que se ama e se respeita de fato, a gente não aceita menos lá fora. A gente não consegue permitir que alguém lá fora não nos reconheça. A gente não cai mais nessa armadilha, né, de que o nosso valor, o nosso amor está na mão de alguém, não está na nossa mão. Então, enquanto a gente amar mais os outros e não amar e não aprender a amar a si, a gente vai cair nessas ciladas, nessas armadilhas de dependência, e às vezes de dependência de pessoas extremamente cruéis, que nos usam, relações tóxicas, que nos colocam cada vez mais para baixo, né, para criar uma dependência, uma impossibilidade da gente sair até dessas prisões, desses relacionamentos que são verdadeiras prisões e falta de amor a si, né? Porque ninguém merece estar neste lugar, ninguém. Para o Patrick, ninguém merece estar, né? Então, Certo. está aí mais um ponto, né, dessa paralisação Uhum. que impede a gente de reagir, sair do abuso, a falta de amor, a falta de auto-amor. Então, a Sim, gente vai percorrendo um por um, né, dos paralisantes, vamos dizer. Né? sim, sim, sim. Porque realmente a gente também, Júlia, eu tenho nos meus grupos de estudos, né, nos meus atendimentos, eu tenho muitas pessoas que quando começam a, nesse caminho de autoconhecimento interno, né, na hora que você começa a ver o quanto você não se respeita, o quanto você não se valoriza, o quanto você se submete em relações que te machucam e ferem, e daí a gente usa o racional, a nossa mente egóica que eu falo, que é a nossa maior ferramenta, né? Só que ela é usada para o nosso mal, ela é usada para reforçar, olha, não, fica aí, é melhor acompanhada do que só, quer dizer, vem aquelas falas traiçoeiras, não, você não tem valor, não, você não sabe fazer nada, não, você precisa do outro, não, você não pode pagar contas, não, você não pode sair daí, quer dizer, são falas
do nosso inferior, que nos colocam para baixo, e a gente vai cada vez, parece que a gente, né, a nossa parte amorosa, espiritual, parece que ela vai encolhendo, e a gente vai ficando cada vez mais incapacitada, mais submissa, mais se submetendo, mais implorando, mais se conformando. É um lugar horrível, é um lugar horrível, né? Então, nesse autoconhecimento, quando a gente começa a colocar uma luz para dentro, coloca a nossa consciência, coloca a nossa sabedoria para a gente começar a destrinchar o que acontece dentro de nós, vem muita revolta. Os meus alunos começam, ai, que burra, que idiota que eu fui. Eu falo, por favor, não se xinguem, porque a gente já está sofrendo tanto, né? A gente ainda vem e se autocritica, isso não é justo, né? A gente não pode ser julgada e desqualificada por algo que a gente ignorava. Isso não é justo, isso é cruel, né? Nossa, como isso é importante que você acabou de falar. É importantíssimo, porque a gente tem que mudar esse julgamento, esse auto-julgamento, que nos coloca cada vez mais lá no fundo do poço, e a gente tem que ir para esse lugar, olha, eu não sabia, lá eu não sabia, e lá, de alguma maneira, eu fiz o que me foi possível. Agora eu sei, agora eu estou aprendendo, agora eu quero continuar nesse caminho de autoconhecimento para me tirar, eu não preciso de ninguém, eu vou me tirar deste lugar horroroso que eu dei desculpas esfarrapadas e me conformei a ficar lá. E daí vem uma frase que eu gosto de falar nos meus grupos. A gente se conforma com um lugar que é um lugar inconformável, que a gente não deveria se conformar jamais. É um lugar que me faz sofrer, que me deixa infeliz, que me faz chorar em vez de diversão, alegria, né? Então, esse lugar que eu falo que é um lugar injustificável, eu ensino muito para os meus alunos. Você está infeliz? A responsabilidade é sua. Vamos ver o que nós, como pessoas adultas, podemos fazer a respeito. A gente tem poder, a gente consegue. É diferente do que a gente né, vai se mutilando, vai se achatando. É horrível isso, né? E você falou responsabilidade. Assumir a responsabilidade, não a culpa, não a condenação. Porque, como fui burra, é uma condenação. E aí, como é que você vai agora fazer alguma coisa se você se considera burra? Não vai conseguir, né? Então, se considera uma ignorante naquele momento, naquela hora, naquele tempo. Ignorante significa não sabia, né? Não ignorante de QI, poucos. Às vezes eu falo ignorante e os meus alunos ficam bravos. Você está me chamando de... Não é isso, não é isso. É não saber. Não saber. E a gente não pode ser responsabilizada por algo que a gente não sabe. Não. Né? Não teve oportunidade de aprender. Por exemplo, você está na escola e de repente vem uma prova sobre uma matéria que o professor nunca deu. Você não pode fazer essa prova. Não tem como, não tem o aprendizado necessário para fazer essa prova, né? Então, de quem é a responsabilidade? Não é sua, é daquele que não deu a matéria necessária. Então, a gente precisa sempre localizar muito bem a responsabilidade, né? A responsabilidade é sempre sobre algo que você sabe. E uma das coisas que você sabe, que hoje você é adulta e é capaz. E é por isso que você é responsável, né? Exatamente. E alinhavando um pouco com que o tema de hoje, que é o trauma, né? Assim também a gente faz com o trauma. Lá, quando eu tinha 5, 7, 8 anos, 3 anos, não importa, né? Algo aconteceu lá na minha infância
com alguma figura de autoridade, que não pode ser os pais, mas não necessariamente, pode ser uma professora da escola, pode ser uma tia, pode ser um avô, não importa. Mas alguém que era uma autoridade emocional para mim, né? Ele tinha uma importância muito grande, e por ter importância grande, o coração da nossa criança estava bem expandido, bem aberto para essa pessoa, e essa pessoa machucou a gente. Ela realmente, nos brutalizou, né? E neste lugar dói tanto, porque o coração da criança estava sem defesas, ele estava amando. Então, neste lugar, a dor é tão brutal e ela não sabe o que fazer, porque para ela, se algo deu errado, ou se ela sentiu algum mal-estar, alguma dor, nunca ela vai ter uma maturidade de falar: a culpa não está em mim, a culpa está no outro. Né? Ela não consegue fazer isso. Por isso que a gente fala que nessa imaturidade e ao lidar com coisas tão tóxicas, tão dolorosas, a única, a única estratégia da criança, né, ela não tem psicóloga, ela não tem psicanalista, não tem psiquiatra, não tem helper, não tem nada, às vezes, muitas vezes, nem fala com mãe e pai, porque não sente confiança, e papai e mamãe não vão gostar de mim, porque eu sou o culpado, eu que fiz tudo errado, eu que permiti. Então, aí vai para aquele calabouço lá embaixo, né? E vai ficando oculto, a gente vai jogando um monte de, né, tapetes, cortinas, a gente vai ocultando lá embaixo, e aquilo lá, pronto, já vai governar a minha vida. E é lá que emocionalmente eu me comporto. Sempre alguém vai, a gente generaliza, sempre alguém vai me fazer mal, né? E a gente continua nesse lugar imaturo, girando em torno da idade do trauma, e a gente esquece que hoje a gente pode revisitar lá atrás e falar: não, aquele meu tio era horroroso, aquele meu pai era muito ruim, aquela mãe me fez mal, né? E eu não era um menininho ruim, eu não era uma pessoa horrorosa, feia, né? A gente começa a ter discernimento e a gente começa a trabalhar com a nossa autoestima e a gente começa a gostar devagarzinho da gente de novo. A gente começa a valorizar a gente de novo. Isso é lindo quando vai acontecendo nos grupos. A gente vê realmente a pessoa desabrochar, é maravilhoso. Eu amo esses acordar, esse despertar das pessoas, é maravilhoso. Nossa, para mim também não existe nada mais gratificante do que ver a pessoa abrir essas janelas das quais você fala, sabe? E de repente a pessoa se percebe um ser forte, capaz, inteligente, luminoso e vai, né? Aí. Parece que a chavinha dentro dela vira. Ela demora para virar, mas de repente você vê esse processo acontecendo a olhos vistos. Você vê o rosto, né, Júlia, as feições. Parece que a ficha cai, parece que a luz se faz. Nossa, essa hora, como eu falo para todo mundo, eu tiro o chapéu e falo: bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. A Sim. vida que você veio, né? É maravilhoso, essa hora é maravilhosa, né? É. E é possível, né, Júlia? É possível, eu tenho fé que é possível para todo mundo. É Sim. muito difícil esse caminho de subida para a luz, não é fácil, a gente tem que, né, pegar uma força que a gente acha que não tem, a gente tem que, né? Mas a gente está aqui para isso, né, Júlia? A gente também está aqui para dar a mão, para estender, porque um dia a gente também esteve lá, um Sim. dia a gente também esteve nesse lugar muito ruim, né? Muito ruim. A gente sabe como foi, né? Eu também passei por momentos que eu achava que eu não ia conseguir sair de lá, não. Eu não tinha forças, que eu não era capaz, né? E eu estava acabada, mas, sabe, sempre tem aquele restinho. Você anda 1 milímetro hoje, 2 milímetros amanhã, sabe? Ótimo. Você vai de pouquinho, na medida das suas possibilidades. E a possibilidade sempre existe. Só cessa qualquer possibilidade
quando a gente morre, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto você está vivo, sempre tem um jeito. Sabe? Eu falo assim, a pessoa está de cama, não consegue nem levantar da cama, sem forças. Então, começa a treinar, ficar sentado na cama, sabe? Tá bom, consegui ficar sentado. Ótimo, próximo passo. Levanta, fica em pé. Pronto. Nem que levou 3 dias para você fazer isso, você fez, sabe? Agora, começa a caminhar em direção à janela. Pode ser que no primeiro dia você dê um passo só, e são 5 que você tem que caminhar para chegar na janela. Um dia você faz os 5. E aí, conforme você vence, né, você vai se empoderando, vai sentindo que as suas forças estão voltando, que é possível, né? E que vale a pena, né, Júlia? Que vale a pena, né? Sim. E a hora que você chegou na janela e olhou para o céu, você vê que tem espaço que você não via quando você estava ali, escondida no travesseiro da cama, né? E aí começa, e você vai. Sempre é possível. E sempre é possível também ter um ombro amigo de verdade, né? Alguém que vai te dar uma esperança, né? Não precisa nem ser uma pessoa de carne e osso do seu lado, pode ser alguém, né, que você viu num filme, num vídeo, que está lhe trazendo, que está estendendo a mão para você sair do lugar que você está. Isso sempre tem, sempre, né? E a gente acha quando a gente começa a procurar. E quando você não procurar, você não vai achar. Não vai cair do céu para você. E essa situação é muito sábia, porque só se salva aquele que quer se salvar. Exatamente. Né? Não adianta nada você querer salvar alguém se essa pessoa não quer. Né? Por mais que você se esforce, você se dê a essa pessoa, ela só vai mudar, né? Porque para se salvar a gente tem que mudar. Ela só vai mudar quando ela quiser. Querer é uma força poderosa. Sim. Ser humano, né? Eu quero. Experimenta falar, né, essa frase para você. Eu quero. E você já se sente mais forte. Né? Não é eu gostaria. Ah, se fosse. Não, eu quero. Agora. Pronto. Experimenta. Faz um exercício. Eu quero. E põe o que você quer em seguida, né? Pronto, já mudou a sua situação energética. Né? É verdade, é completamente diferente. Eu quero sair daqui do que eu gostaria, né? Fica assim meio vago, né? Sim. Meio, sei lá, alguém vai me salvar, algo milagroso vai acontecer. É completamente diferente do que eu quero sair daqui. Eu falo com meus alunos, eu ainda não sei bem como. Fale assim com você, já traz um pouco de esperança. Eu não sei bem exatamente o que eu vou fazer para sair daqui, mas eu já decidi, eu quero sair daqui. Pronto. Então, parece que a gente fica à espreita não de um salvador hipotético, Sim. né? Uma utopia, uma situação utópica, mas, na realidade, eu falo, bom, o que eu posso fazer? Né? Parece que você fica buscando, vai para dentro de si, buscar, como eu falo, ferramentas, usar a nossa inteligência a nosso favor, pegar experiências. Esse negócio que você falou de filmes, isso é muito importante, porque tem uma série, hoje em dia, com esses negócios de Netflix, Prime, sei lá o quê, tem uma série HBO, tem uma série de filmes de vida baseados em vidas reais, né? Que eu estou falando de vidas reais porque é mais convincente do que o filme que é ficção, né?
Foi criado da cabeça de alguém, mas alguém que viveu experiências difíceis, né? E ela sobreviveu àquilo tudo lá, dá esperança. Pô, se ela conseguiu, vamos lá, eu também vou conseguir, né? Porque o Petrarch ele fala muito do vida e morte, luz e sombra, movimento e estagnação. São duas linhas muito grandes, amor e medo, né? São duas linhas. E qual que é a escolha que a gente faz? Então, quando a gente vai perdendo energia, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem amor a nós, a gente vai se tornando refém, a gente vai estagnando, a gente vai parando de movimentar. E isso, para o Patrick, é assim, a gente fala, o que você gostava de fazer? Ah, por exemplo, eu gostava de dançar. Então, no meio da sua sala, numa hora que você estiver sozinho, vai ligar uma música e começar a mexer o corpo. Pode parecer meio louca, mas é algum nível de consciência, nem que for pelo corporal, não estagne, não, não morra, né? Vai morrendo de não movimento, né? Sim. Então é muito importante esse movimento, esse eu vou sair daqui, aqui não é meu lugar, né? Deixa eu fazer qualquer coisa, deixa eu sair na luz, deixa eu sair no sol, deixa eu andar uma volta no quarteirão, pode ser, deixa eu pentear meu cachorro, qualquer coisa, não precisa ser correr maratonas, não é isso que a gente está falando. Não. Mas são pequenos movimentos que distraem a nossa cabeça, para a gente não ficar só também refém da cabeça, pensando e morrendo, e parando, e fechando, descendo a escada e indo lá no calabouço, lá no fundo, né? Isso é horrível, uma sensação de morte emocional mesmo, né? Então a gente tem que ativar qualquer movimento que for necessário, né? Isso eu trabalho muito. O que você pode fazer? Nem que for Sim. escrever com você, com o seu campo emocional, escreve o que você está sentindo, alguma coisa, não fique parado esperando morrer, né? Isso é muito ruim, Júlia, isso é muito, esse estado de você, né, encolhendo, estagnando, perdendo os movimentos, né? Você está refém, né? Muito difícil, muito duro, né? Sim, 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 sim. Então, essa paralisia, ela pode ser revertida, né? Pode, É, pode e deve, né? e deve ser, senão você se acaba, né? E, e aí, como é que fica você, né? Diante de você mesmo, se você não se deu chance de viver. E o que você estava falando, né, do cada um, eu anotei aqui, fui anotando umas coisas que você fala, cada um tem o tempo, né? Isso eu falo também. O Petro, a gente, em geral, estuda em grupos de alunos, né? Sim, E é interessante. Primeiro que é muito bacana isso, que de uma certa vai formando uma egrégora, vai formando um vínculo amoroso, afetuoso, e um vai dando apoio, vai torcendo, sabe? Esse suporte emocional esse incentivo é muito importante. Então, eu vejo que, às vezes, eu falo muito isso, às vezes um dá uma alavancada, sobe 10 degraus e tem um outro que está estagnado lá. Mas é muito legal essa dinâmica do grupo, porque uma hora um sobe, o outro está estagnado, daí a outra, você vê que um vai puxando o outro, é muito forte isso, né? Eles vão se incentivando, e, por exemplo, os grupos de Petroc, eles são semanais. O semanal é um compromisso, eu falo para os meus alunos, é um compromisso com vocês. Eu começo o grupo com uma primeira meditaçãozinha bem simples, mas é assim, é como na hora que a gente fecha o olho, põe uma musiquinha calminha, né? A gente, ao fechar os olhos, a gente está se despedindo do mundo lá fora, entrando em contato com a nossa força interna, com o nosso sentir interno, né? com a verdade do que está acontecendo aqui, tornar claro o que está acontecendo aqui dentro, para eu ativar o meu adulto que já está em mim,
que ele vai me ajudar a fazer alguma coisa. Então, sempre a gente faz esse alinhamento interno para depois começar o grupo em si, né? Os trabalhos, etc. É muito legal, porque eu falo isso, aqui ninguém está em competição de maratona, ninguém aqui está atleta, às vezes um sobe, na semana seguinte ele cai 2, 3 degraus, vai mais para trás ainda. É assim, o processo é assim, mas pelo menos estamos juntos. Também é bom ver os outros que evoluem né, e às vezes dá uma leve regredida e volta, porque são anos de um hábito, né? Sim, Anos habituados a esse estado ruim, esse estado abusivo, né? Isso é muito ruim. Você habitua, por incrível que pareça, a gente também se habitua com as coisas ruins, né? Então, calma, vamos em frente. Como falou a Júlia, vamos, nem que for 1 milímetro por dia, 1 degrauzinho por dia, já está ótimo, você já subiu 1 degrau, né? Daí, a semana seguinte, você está mais energizado, tem mais sol, você está mais alegre. Conseguiu subir 2, 3 degraus. Na semana seguinte, vai andar só um ou não vai andar? Cada um tem o seu passo, cada um tem o seu caminho, né? Mas não deixem de caminhar, nem que for 1 milímetro por dia, já é digno de aplauso, né? sim. De torcida positiva mesmo, porque já não estamos lá parados naquele lugar lá atrás. Se a gente olhar, já andamos 5 centímetros. Daqui a 10 anos, a gente vai andar quilômetros para frente. A gente é um ser humano melhor, né? Então, não para. O negócio é não parar, não parar, né? Sempre caminhando. E sempre um grupo de estudo. Bom, eu gosto muito de grupo de estudos, né? Eu sinto uma, como você falou 2 palavras, apoio e incentivo, ou qualquer coisa assim que você falou, né? Torcida, né? Isso é bom, isso te dá mais gás, né? Te dá mais energia de você querer continuar. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. A Sim. gente precisa desse apoio, senão a vida fica muito pesada, muito difícil, né, Júlia? Mas esse apoio, como, né, sempre tem onde procurar. Sim, A gente só sempre não tem. sabe, não se abriu para procurar, né? Sim, Que uma sim, vez que abre, se abre para isso, você encontra. encontro. Quem procura, acha, diz um provérbio popular, né? É verdade, é verdade. E ele está baseado na realidade, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos em frente. Estamos chegando ao final, né? A gente já falou 1 hora sem perceber, Lúcia. Eu estou aqui pensando, Júlia, se a gente falou sobre o trauma, acho que falamos, né? Nós falamos sobre a paralisia de várias formas, né? Então, Falamos. recapitulando, nós falamos de você ficar presa naquele tempo que está lá no passado, que não é mais o presente, mas você está lá presa, né? E isso é uma forma de paralisar você. Daí, o medo, né? Vamos ver, que mais que a gente, recapitulando, falou? A estagnação, o medo, um pouco da submissão, nós falamos, a Sim, falta de amor, que eu acho uma coisa importantíssima, por isso que a gente aceita migalhas lá de fora, e maus tratos e manipulação, sim, porque a gente não reconhece o nosso valor, a gente não tem esse treino. Para mim, muito forte o auto-julgamento, não se julguem, não se depreciem, desqualifiquem, porque a gente vem também de uma sociedade de dominação e um tem que pisar no outro para reconhecer o próprio valor. Isso é muito ruim. A gente foi construído dessa maneira, né? Das guerras bárbaras que tinham lá na antiguidade. Agora a gente tem guerras bárbaras na verbalização, né? No um dominar o outro não com a espada, mas com a língua, com a postura, né? Com a agressividade. A gente continua com essa agressividade dentro de nós, né? E o que é pior, às vezes a pessoa usa essa própria agressividade para se depreciar ainda mais, né? Então, vamos nos tratar com mais respeito, vamos nos tratar com consideração,
essa palavra eu gosto bastante, que para mim o Petro me trouxe. A gente errou, tá tudo bem que a gente olha lá atrás, a gente acha que a gente errou, que a gente foi fraco, ok, mas a gente tem que se perdoar. E como que é o perdão? É falar, bom, só eu sei o que eu passei e tudo, né, pelo que eu passei, eu sei que eu fiz o melhor possível. Não foi o ideal, né? Mas foi dentro das minhas capacidades, da minha compreensão, foi o que foi possível. Então, neste lugar do que foi possível, o meu melhor, a gente é digno de palmas, a gente é digno de, de, de reconhecimento, mas agora eu vou fazer melhor por mim. Né? Por quê? Porque a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai incorporando saberes, né? A gente vai tendo experiência de vida, a gente vai amadurecendo e tudo isso vai sendo usado a nosso favor. Então, por isso que eu falo muito disso, porque eu acho que foi o possível. A gente ignorava um monte de coisas e, por conta disso, a gente não pode se depreciar, nem pode se desqualificar. Mas, ok, foi o que foi possível, agora eu mudo, agora eu faço diferente, agora eu cresço, agora eu peço ajuda, agora eu evoluo. E aí a gente vai se tratando melhor, só isso. Vai ficando um pouco mais fácil, menos pesado, né? menos, menos inferiorizado, né? Desqualificado. Isso é muito ruim. A gente tem um eu perverso interno também, né, Júlia? Que a gente usa essa malignidade e se aceita ficar em lugares muito ruins, né? E se depreciando, e a gente mesmo vai se enchendo de defeitos, acreditando nisso tudo, e vai aceitando, né? Vai aceitando. E vai se paralisando com isso, né? Isso, isso, isso. E nós ainda falamos sobre esse desgaste de energia para abafar a dor. Isso também Sim, paralisa, né? sim, sim, sim. Mas é importantíssimo falar da dor, né, Júlia? Sim, Né, num ambiente terapêutico saudável, né, muito bem cuidado, né? sim, É só falando sobre a dor, né? A cura pela fala, né? Só falando, né? Parece que quando a gente se escuta hoje, quando a gente fala, às vezes eu percebo, Júlia, às vezes eu estou falando com uma amiga, às vezes eu estou falando algo a respeito da minha vida com uma amiga, com assim, socialmente, com meu marido, com a coisa, na hora que eu estou falando com eles, eu falo, caramba, olha aqui, parece que a gente se escuta, né? A gente se enxerga de um outro lugar. Sempre trazer para a consciência e falar disso em ambiente seguro, não para se expor mais ainda ao inimigo, né? Mas para a gente pedir ajuda, se escutar em segurança, isso é o começo da saída do calabouço, né? sim. É. É, Esse lugar emocional muito ruim, desconfortável, né? sim. Uhum. Muito bem. Então, estamos chegando ao final. Fizemos mais um sobrevoozinho. Por favor, vocês que estão nos assistindo, coloquem suas observações aí embaixo, coloquem suas perguntas, porque nós duas, a Luciana e eu, adoramos responder às necessidades que aparecem. Então, do que vocês precisam que a gente fale, a gente vai anotando e num próximo vídeo nós respondemos, né? Então, Luciana, para finalizar, você gostaria de falar mais alguma coisa, além de dar é, é, suas informações de como as pessoas te acham, né? Eu estou como arquitetando gente. Primeiro vocês me encontram aqui no Superasas, né? E depois também eu tenho alguns vídeos que eu vou fazendo, né? Postagens que eu vou fazendo lá na Arquitetando Gente. Mas hoje em dia eu tô atuando no Instagram, então quem quiser me conhecer é só colocar Arquitetando Gente.
né? Mas eu queria agradecer muito, Júlia, novamente. É muito bom conversar com você, muito bom conversar com pessoas inteligentes que provocam a gente, que trazem mais conhecimento, mais saídas para nossas ciladas internas, né? Eu gosto bastante. E como a Júlia falou, gente, eu agradeço todos os comentários, eu demoro às vezes, mas eu sempre vou lá dar uma olhada, responder. E eu e a Júlia, a gente podia ficar aqui batendo papo pro resto da vida, né, Júlia? Mas a gente tem um objetivo de ajudar as pessoas a saírem ou terem mais clareza, né, tirarem dúvidas. Então, para a gente é riquíssimo, importantíssimo que vocês coloquem sugestões de temas, de perguntas, de dúvidas que vocês tenham, porque isso tudo a gente vai acompanhando lá no Super Asas e a gente vai anotando para a gente pegar como sugestão de temas para os nossos próximos encontros. Então, Júlia, sempre muito bom, um prazer muito grande, estou às ordens sempre, e agradeço a todo mundo que deixa mensagens, e até a próxima, então, Júlia. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Muito obrigada. Adorei conversar de novo com você. Gente, Isso mesmo. Então, tá ótimo. Então, a gente espera a próxima, né, Júlia? isso.